Meu irmão, minha irmã, aqui estamos nesses tempos de celebração pascal para a leitura orante do terceiro domingo da Páscoa. É o texto de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Nosso tempo é bastante restrito e o texto é bastante conhecido. Então vou apresentar as grandes linhas para depois explicar. Tem aí na sua Bíblia, por favor, 24, Lucas 13, 35. Eu leio alguns dos versículos. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Aqueles acontecimentos da paixão e morte de Jesus, da ressurreição ainda nada sabiam. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Olha a pergunta de Jesus. O que andais conversando pelo caminho? Lembra, eles pararam, um deles chamado Cleofas, o outro não tem nome, né? Também. Lhe disse, és tu o único peregrino de Jerusalém, em Jerusalém, que não sabe o que aconteceu lá? E aí a pergunta de Jesus e a resposta deles. Vamos um pouco mais. Então Jesus começou a lhes dizer, como sois sem inteligência e lentos para crer tudo o que os profetas falaram. Não era necessário, acaso, que o Cristo sofresse tudo isso? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras. Conhecemos a história. Em uma encruzilhada, Jesus fez que seguiria adiante e eles, fica conosco, Senhor. Conhecemos quando eles, ao partilhar o pão, a partilha do pão pelo próprio Senhor, então reconheceram-no. Voltaram a Jerusalém. Não ardia os nossos corações? Vamos lá. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana. Qual aquele mesmo dia? Maria Madalena encontrara o sepulcro vazio. O anúncio do anjo, o Evangelho de Lucas, ele não está aqui, ele ressuscitou. E ela foi cheia de alegria, correu a dizer aos outros, na versão de Lucas. Mas o mesmo dia, dois deles iam para Emaús. Vamos embora de Jerusalém. Afastemo-nos desta cidade e dos acontecimentos aqui havidos. Esperávamos que Jesus redimisse Israel. Eles esperavam que Jesus viesse, que o Messias se apresentasse com todas aquelas potências triunfantes que expulsariam da Palestina todos os estrangeiros que dominavam a região com suas divindades e suas tradições religiosas idolátricas. Imaginavam o povo de Israel com os antigos poderes sociopolíticos.
Era essa a compreensão que tinham de Deus. E quanto mais se observassem os mandamentos, tanto mais se apressaria a vinda do Messias. E expulsaria também os pecadores. E aquele que apareceu perdoava, era misericordioso e não era alguém que apresentasse um Deus triunfalista. Era humilde e amava até pecadores. E amava estrangeiros. E oferecia a salvação até àqueles tão maus e tão mundanos quanto Zaqueu. Eis a desilusão. E morreu na cruz. Eis a decepção. Um detalhe até comovente. Jesus se pôs a caminhar, o próprio Jesus se pôs a caminhar com eles. Esta frase é uma das mais belas do Novo Testamento. Querem fugir de Jerusalém, querem abandonar o seguimento, querem se afastar de tudo aquilo porque fora uma imensa desilusão. E o Senhor Jesus se apresenta com respeito à sua dor e também à sua obtusidade teológica e religiosa, mas caminha com eles. São tardos de inteligência, não conseguem perceber, mas caminha com eles. O evangelista pretende que o leitor de qualquer época, nas tentações de tudo abandonar e de se distanciar, pretende o evangelista que o leitor compreenda, até naquelas horas, o Senhor se põe ao lado, com respeito à sua dor, mas quer reconduzi-los a Jerusalém. No final, eles voltaram a Jerusalém, na mesma noite, de noite. Noite, escuridão, trevas, imagem do fracasso, da derrota e da maldade. Até a noite se tornou iluminada. Mas vamos um pouco mais. É verdade que algumas mulheres nos atiçaram dizendo que o tinham visto, mas já há 3 dias que essas coisas aconteceram e nada. Elas, as mulheres, foram ao túmulo, não o encontraram. Então voltaram dizendo que tinham visto os anjos. Alguns dos nossos foram ao túmulo, mas não o encontraram. Parecia-lhes que duvidar era mais lógico do que esperar e crer. Um deles era Cleofas. E o outro? Onde é que está? No domingo passado, Tomé era gêmeo. Gêmeo de quem? Gêmeo de cada um de nós. Cleofas. E o outro? O outro é alguém como eu, como você, que às vezes somos tentados. Ordinariamente se diz chutar o balde, abandonar. Somos tentados a nos entregar ao desânimo. Não sei se vale a pena. Também estes. Será que crer oferece algum resultado ou vantagem? Facilmente somos levados a esse tipo de raciocínio. Mas estes foram alcançados pelo Senhor, e começando por Moisés, e os profetas explicavam-lhes todas as Escrituras. Sabe, meu irmão, minha irmã, com facilidade concluímos nossos raciocínios e tomamos nossas decisões sem ouvir a voz do Senhor e sem achegar-nos à sua palavra. Por isso a decisão de abandonar Jerusalém. O Senhor caminhou ao lado deles para se lhes apresentar com a palavra. É a leitura orante que nos mantém próximos
aos mistérios mediante os quais o próprio Deus quer mostrar sua solidariedade libertadora. Não pretende poupar ninguém da cruz, porque ele também não se poupou dela. Mas gosta de sofrer então? Não. Mas prefere evitar qualquer palavra de força ou de violência, e é capaz até de silenciar para não se confrontar, inclusive com os que o assassinam. Ofereceu seu perdão até naquela hora. E o Senhor está a pedir que cada um dos discípulos de qualquer época, todos os companheiros de Cleofas, cada um de nós, deixemo-nos ensinar por uma perspectiva misericordiosa que nos desarma de quaisquer armas de confronto para olhar com compaixão até mesmo àqueles que nos querem distanciar de Jerusalém. Um disse ao outro: não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Será que ele explicou de uma maneira tão genial que todas as explicações anteriores não elucidariam nada? Ou se as Escrituras pronunciadas por ele eram pronunciadas com a força e comunicadas também com o Espírito de Deus? Quem se deixa alcançar pela palavra também será alcançado pelo poder do Espírito que inspirou esta palavra, e torna-se inclusive capaz de vislumbrar sentido até lá no que se afiguraria o mais humilhante dos fracassos. Podemos então observar aqui, naquela mesma hora, de noite, escuridão, levantaram-se, voltaram para Jerusalém. Não é apenas um deslocamento espacial. Voltaram lá para o lugar da cruz, para dizer aos que estavam lá: encontraram-nos até reunidos, e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou. Nesse tempo de Páscoa, não queremos aqui nos ocupar com calendários litúrgicos apenas e tão somente. Aliás, menos isso. Muito mais. Que a nossa alegria traduza um encontro havido com o ressuscitado e com a palavra acolhida. Então, meu irmão, minha irmã, aqui estamos para a segunda parte da nossa leitura orante deste terceiro domingo da Páscoa, 23 de abril, aquele texto maravilhoso, uma das mais belas páginas do Novo Testamento, os discípulos de Emaús. Primeiro, eu e você, vamos criar ou pacificar a nossa interioridade para que nossa palavra seja de fato orante. Os olhos fechados, uma posição que favorece o recolhimento, tudo isso agora é necessário. Vamos cadenciar a nossa respiração. É com o corpo que oramos. Precisamos, pois, pacificá-lo. Respire lentamente uma primeira vez. Até pode controlar
a respiração. Fazê-lo com lentidão, sem pressa, é já que o organismo se aquieta. Faça você mais uma vez, você aí, eu aqui. Vamos tentar concentrados em nós mesmos, mas sem egocentrismos. Vamos tentar sentir o coração a pulsar, o coração a bater, bombeando sangue. Tudo parece de fácil explicação biológica, mas é um dinamismo maravilhoso de vida, que nos serve para a oração, para amar, para a reconciliação, para a paz. Um novo passo. Vamos invocar o Espírito Santo, que Ele venha orar conosco. Inspirou o autor a escrever outrora, que como leitores inspire-nos agora. O autor queria falar de Jesus Cristo, e nós queremos encontrar Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos imaginar, agora reler o texto com imagens. Lá tem dois que descem. Se Jerusalém está no alto da montanha, eles estão a sair por algum dos portões das grandes portas da cidade. Descem, caminham, gesticulam. O evangelista usou alguns verbos que falam de um diálogo muito agitado, irritado até, marcado por revoltas inclusive. E lá descem tristes, irritados, amargurados, derrotados, combinando decepção com raiva. E o Senhor, tente imaginar o Senhor a juntar-se a eles e a caminhar. E eles ainda não perderam o tom vigoroso. Talvez o Senhor, tente ouvir o Senhor a lhes perguntar do que estão a discutir, a esbravejar. E eles até em tom de desapreço: és o único que não sabe? Tão distante, desinformado? É o tom da revolta. E o Senhor pergunta, tente observar quais. E agora os dois, em vez de discutirem entre si, estão a falar ao Senhor da sua decepção, frustração, fracasso, revolta. Abandonam Jerusalém para ter que recomeçar tudo. Tantas esperanças depositadas e tantos fracassos acumulados. Tente ver uma encruzilhada, dois caminhos. E o Senhor, a simular que vai numa direção, eles fica conosco. É tarde. Indignados sim, mas ainda hospitaleiros. É da cultura do judaísmo a hospitalidade. Muito hospitaleiros. Vem, fica conosco. E o Senhor entra na casa com eles. O pão partilhado. A surpresa deles a entreolhar-se. Tente contemplar toda aquela alegria. Pode até imaginá-los a recolocar as túnicas e os calçados. Vestir a túnica, calçar as sandálias, que era o calçado por excelência na época.
recolocarem-se as sandálias e retornar. Voltam. É tudo escuro, mas eles voltam a Jerusalém. Justamente lá onde tudo se apresentara como frustração absoluta. E agora ponha-se ao lado. Um era Cleofas, outro sou eu, você. Lembra daqueles desânimos? Daquelas decepções? Parece que Deus teria se esquecido de mim, de nós. Daquelas revoltas, porque na comunidade não é como eu gostaria, porque o padre tem estes e aqueles defeitos, porque as lideranças não se dão conta de certas realidades, porque esse ou aquele padre não me agrada nas minhas preferências e opções de qualquer tipo. Talvez seja decepção porque aquele leigo ou aquela leiga não é um bom exemplo. Enfim, eu tenho muitos motivos que considero justos a partir dos meus critérios. Talvez o Senhor queira me olhar para me dizer e perguntar se isso é sensato, se é coerente com as Escrituras aquilo que eu penso, se os caminhos de ser cristão e de pertencer à igreja seriam percorridos ou seriam caminhos apenas assinalados por congratulações, reconhecimentos ou lisonjas. Se seguir Jesus, talvez eu seja tentado a ver apenas perfeições nos outros. Talvez alguma decepção porque vão bem os fatos e as situações de pessoas que eu rejeito. E nem tudo vai bem comigo, quantas invejas. Bem, agora o Senhor talvez pare e queira olhar nos meus olhos. É para mim que Ele quer falar. Que dificuldade para crer na Escritura. Aos discípulos Jesus falou, não era acaso necessário abraçar a cruz? Talvez Ele queira até me perguntar, como seria eu se tudo tivesse sido bem sucedido e eu fosse apenas afortunado, afortunada? Se eu fosse muito perfeito, como ia compreender a fraqueza daqueles que eu amo? Como seria? Seria eu capaz de falar de sentido da vida ou me inebriaria nos meus sucessos? Talvez o Senhor queira até me perguntar se as experiências de fraqueza e de dor que enfrentei fizeram-me mal ou mais me ensinaram? Agora o Senhor olha para mim e está disposto a ouvir. Eu posso lhe falar. Eu posso lhe falar que é verdade, Senhor. Muitas vezes eu fui tentado ou tentada a uma experiência de fé sem cruz. Eu gostaria de crer num modo que proporcionasse-me muitos triunfos, facilitações, conquistas. Eu gostaria de um modo de crer que granjeasse em meu favor a admiração dos outros. Talvez eu até queira dizer ao Senhor que algumas pessoas
É muito difícil, Senhor, aceitá-las, acolhê-las, suportar. E o Senhor tem respeito pelas minhas dificuldades, pelos meus descaminhos, pelos meus vazios ou até pelas minhas revoltas. Talvez Ele queira me tomar pela mão e me reconduzir a Jerusalém e me levar até aqueles pontos de que eu os considero, na minha vida, muito crucificantes. E se eu não tiver forças, Ele ressuscitado pode me fazer forte o bastante para agir com bondade, até com aqueles que não foram bons comigo. Talvez seja essa a grande prece. Ao mesmo tempo, seria um sinal de que o ressuscitado vive em mim. Falemos com o Senhor.